E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar para a gente falar de Bíblia e teologia de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido para vocês. Voltei depois desse período de Copa, esse período sabático que eu tava sem gravar, porque eu fiquei depressivo porque o Brasil não ganhou, mas menos triste porque pelo menos a Argentina não foi campeã. Mas vamos lá falar do que importa. E a pergunta que vai direcionar a nossa conversa hoje é: o que fazer quando a Bíblia não fala sobre determinado assunto? Por exemplo, ela não fala sobre racismo, namoro, IA, pirataria e redes sociais. Ela não fala, pelo menos, não diretamente. Mas e aí, o que a gente faz? A gente joga a Bíblia fora porque ela não responde tudo? Ou inventa uma resposta e coloca na conta de Deus, como as pessoas vêm fazendo por aí? Pra gente conversar sobre isso, a gente primeiro precisa entender que a Bíblia ela não foi escrita para ser um manual de instruções com resposta para cada situação da nossa vida. Ela foi escrita num contexto histórico, cultural, geográfico muito diferente do nosso. E ela não precisa mencionar cada coisa que existe para continuar sendo relevante. Tem um texto que a gente usa para embasar, que é o 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E se é para toda boa obra, mas não fala sobre tudo, como é que isso funciona na prática? A Bíblia, ela não trata de cada situação específica, mas ela trata de princípios que podem ser aplicados ou replicados em situações que ela não previu quando foi escrita. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: eu entendo que a Bíblia ensina sobre um tema mais amplo, eu identifico o princípio que está por trás e eu aplico esse princípio nessa nova situação que eu estou vivendo. Exige pensar um pouquinho. Um exemplo, mas muito bobo, muito simples é: você aprende a cozinhar. E você não precisa uma receita para cada combinação de ingrediente possível que existe. Você aprende ali o básico, as técnicas, os princípios, daí você consegue cozinhar as demais coisas. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Mas vamos tentar aplicar nos exemplos que a gente deu ali em cima, para ficar mais de boa, eu acho. O racismo. A Bíblia ela não usa essa palavra, mas ela diz para não oprimir o estrangeiro, diz que em Cristo não existe judeu nem grego, diz que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. O princípio ali é claro: toda pessoa tem dignidade igual perante Deus e ninguém jamais deve ser tratado como inferior. Namoro. A Bíblia ela não fala de namoro porque isso é um conceito moderno, mas fala de pureza, santidade, de honrar o outro, de não despertar o amor antes da hora, de tratar o próximo com respeito. O princípio ele norteia o relacionamento mesmo sem ter uma fórmula específica. Pirataria. Esse talvez seja o meu calcanhar de Aquiles, porque por muito tempo eu usei programa craqueado, mas graças a Deus eu me libertei disso. Hoje eu só uso programas livres ou aqueles que eu posso pagar. Fora os PDFs, né? Porque. Mas Deus perdoa, eu acho. Ele perdoa. A Bíblia não fala de download legal, mas fala pra gente não roubar, fala pra honrar o trabalho alheio e pra agir com integridade. Inteligência artificial, esse é o tema do momento e eu não aguento mais falar sobre isso, porque em todo lugar fala sobre isso. E a igreja, e a evangelho, e a Bíblia, e a Deus, e a tudo é IA. Inclusive, teve uma palestra lá na igreja sobre isso aí, eu nem fui. Porque, não sei se vocês sabem, né, eu estudo tecnologia, né, de uma faculdade tecnológica, então a gente tá falando sobre isso o tempo todo. A Bíblia, obviamente, não fala nada sobre IA, mas fala de mordomia, de usar bem aquilo que você tem, os seus recursos, de não enganar, de trabalhar com honestidade. E esses princípios vão nos orientar a usar a tecnologia de forma adequada, de forma ética. Redes sociais. Quem dera se a gente tivesse Instagram na época do povo da Bíblia, né? O evangelho seria pregado de forma muito mais fácil e abrangente. Inclusive, eu descobri hoje, antes de gravar esse vídeo, que dá pra traduzir automaticamente os vídeos no Instagram. A tradução é tão louca que a voz permanece a mesma e eles mudam até a articulação da boca pra ficar mais natural, cara. Isso aqui é uma coisa do diabo.
Não é possível que isso seja uma coisa de Deus. Enfim, não tem redes sociais na Bíblia, obviamente, mas tem muita coisa sobre a língua, sobre o que sai da boca. E no nosso caso aqui, o que sai dos nossos dedos, né? Tiago 3 fala muito sobre isso, que a língua, ela é inflamada com as chamas do inferno e é desejosa, desesperadamente desejosa de falar mal dos outros. Tem muito mais, mas acho que esses exemplos já estão bons. E eu separei aqui, por fim, 3 perguntas que vai ajudar a gente nessa questão de coisas que a gente tem que lidar que não estão na Bíblia. Primeiro, que princípio bíblico mais amplo, né, mais geral, se conecta com o tema que eu estou tentando lidar? Não force a Bíblia para embasar suas ideias, pelo amor de Deus. Se você não encontrar nenhum, talvez seja um assunto neutro, e porque isso existe. E aí você usa a sua liberdade para fazer suas escolhas, né, para tomar suas decisões. Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela pedia a Deus em oração na Bíblia, na Bíblia, orientação para que roupa ela deveria usar no dia seguinte. Tipo assim, Deus como um personal stylist, né? Segunda, o que esse princípio protege ou promove? A dignidade humana, a honestidade, o amor ao próximo. Entender o porquê do princípio vai te ajudar a aplicar melhor. E terceira, essa aplicação edifica ou é prejudicial? A Bíblia fala que tudo é permitido pra gente, mas nem tudo é útil, nem tudo edifica. Mesmo quando não há uma proibição explícita, essa pergunta ela serve como orientação pra gente. A Bíblia, ela não é silenciosa sobre as questões do nosso mundo moderno, não necessariamente. Ela só fala de um jeito diferente do que a gente está acostumado. Não com respostas prontas para cada situação, mas com princípios que, quando entendidos de verdade, iluminam o nosso caminho. O desafio não é encontrar um versículo certo para cada situação específica da nossa vida. É conhecer tão bem a Deus, tão bem o coração de Deus revelado na Escritura que você consiga enxergar o que ele diria, mesmo quando ele não disse nada diretamente. E, pelo amor de Deus, pelo amor do Deusinho Todo-Poderoso, não seja como esse bando de maluco que usa a Bíblia para validar as loucuras da cabeça. Por favor, por favor. É isso. Então, beijo, beijo. Tchau e até a próxima.